Queridos, e é com muita honra que eu passo o microfone ao nosso supervisor, pastor Jefferson. O senhor tem liberdade nesta noite de falar com a igreja. Queridos, a paz do Senhor, aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pés, abramos a Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número muito conhecido, versículo de número 15. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Só quem é bom de Bíblia encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus, todo mundo é bom de Bíblia. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém. Obrigado, podeis assentar, no nome de Jesus. Antes de ministrar a palavra, quero dizer da minha alegria em estar pela primeira vez, não na cidade, mas com a igreja, porque na cidade já vim 2 vezes visitar o pastor, ter um momento de comunhão com o pastor, mas contato com a igreja é a primeira vez. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar conhecendo uma igreja jovem, mas apesar da sua juventude, já bem sólida para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Louvamos ao Senhor por tudo que Deus tem feito em vosso meio, e louvo a Deus pela família que Deus deu a Xambioá, pastor Danúbio, esposa, filhos, para estar aqui sendo mais uma voz do Senhor para abençoar essa cidade com o Evangelho de Jesus. Às vezes nós achamos que mais uma igreja já é demais, mas se você for conferir o número de igreja e o número de bar, talvez os bares não estejam ganhando. Então é melhor. Eu visitei um país chamado Haiti. No Haiti, quase toda esquina que você anda, você vê um terreiro de magia negra. Aqui quase toda esquina a gente vê igreja, né? Melhor do que no Haiti. Mas antes vê igrejas anunciando a salvação do Senhor, do que ver terreiro invocando demônios e atraindo maldição para o lugar, não é? Eu filmei uma cerimônia voodoo, feitiçaria, às 7 horas da manhã. 7 da manhã, os tambores já estavam rufando, os despachos já estavam acontecendo, as oferendas já estavam em atividade. Então, queridos, é 1000 vezes melhor mais uma igreja, mas que seja uma igreja séria, que esteja preocupada com a salvação das almas. É muito melhor mais uma igreja do que qualquer outra coisa para abençoar a cidade. Então, glória a Deus pela missão do Pará. Temos o orgulho de ser membros da Convenção do Estado do Pará, Comiadepa, aonde essa grande, gigante igreja no Brasil começou. 1910. Deus trouxe da Suécia os missionários Gunnar Vingre e Daniel Berg e os levou até os Estados Unidos. Passaram lá um tempo e dos Estados Unidos Deus mandou para Belém do Pará. E lá eles começaram a Assembleia de Deus, chegando em 1910 em Belém do Pará, e a igreja sendo registrada, fundada oficialmente em 18 de junho
de 1911. Então, 18 de junho agora, no Pará, nós já vamos comemorar 107 anos de existência para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Do Pará, ela vai se expandindo para outros estados, primeiro para o interior paraense, depois para os estados mais vizinhos, como Amapá, depois foi descendo para o Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, Sul, e assim estamos já hoje a maior denominação do Brasil. E aí nós temos a honra, eu, pastor Danúbio, de sermos membro da primeira convenção da Assembleia de Deus no Brasil. A nossa convenção é a número 1. Então, temos orgulho disso. Somos da terra que começou o fogo, que começou o avivamento, que começou a chama do Espírito Santo ardendo naquele lugar. Amém, amados? E hoje está aqui pastor Danúbio, representando essa igreja tão grande, trazendo aqui esse legado do estado do Pará. E eu louvo a Deus por vocês que têm acreditado nesse homem de Deus, o têm apoiado. E vocês estão bem servidos aqui, pelo que eu já ouvi dos pastores que pastorearam o pastor Danúbio. Ele é um homem que alcançou bom testemunho na sua caminhada, em todo o tempo, e não há nada que desabone a sua conduta. Por isso nós estamos aqui vindo essa noite para dizer: vocês têm um presente de Deus na mão. Então cuide, zele, ame, apoie e interceda por ele e ajude em todo momento, pois assim a obra de Deus só vai crescer e o nome de Jesus será glorificado. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Pois vamos à palavra. Gostei do louvor que ouvimos, tem tudo a ver com o que está no meu coração. Jesus começa dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós entendemos que toda criatura é todo aquele que não é extraterrestre e não é um animal irracional que não entende nada, mas alguém que é racional, que possa entender o que está a ele sendo comunicado, seja ele pobre, rico, bonito, ou não detém uma beleza que o atrai as pessoas, seja ele de posição social ou não, seja a pessoa que tem destaque na sociedade ou não. Louvo a Deus por termos aqui uma autoridade do legislativo, Deus abençoe o senhor ricamente, mas tendo destaque na sociedade ou não, todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E a quem Jesus deu a missão de anunciar o Evangelho foi a mim e a você. Nem aos anjos foi dado esse privilégio. O privilégio de anunciar a salvação do Senhor Jesus foi dado à igreja. É missão primordial na igreja. Eu ouvi um certo pastor dizendo que ama o evangelismo. Ele disse assim: se tem alguém na igreja que não está envolvido com evangelismo, possivelmente esse alguém ainda não nasceu de novo. Olha que palavra. Se tem alguém na igreja que não está envolvido com o evangelismo, possivelmente esse alguém ainda não nasceu de novo. A grande comissão de Jesus é dizendo: ide. O que nós estamos fazendo? A maioria das igrejas está fazendo isso. Não estão indo. Estão indo, fazendo assim: vinde. Vai ter um culto na igreja, na hora X. Queremos que você vá lá conosco, então vinde. E a gente gasta energia, estratégia, às vezes, para ter a pessoa nos visitando na igreja. E Jesus não está dizendo para eu ir lá e empenhar
esforço, carro de som, propaganda na televisão, anunciando na rádio o grande culto com um grande pregador, para que a pessoa se sinta atraída e venha anunciar o Evangelho. Perdão, venha ouvir o Evangelho. Jesus não falou para eu atrair pessoas para a igreja. Jesus disse que eu tenho que ir até elas, e não apenas convidar para um culto, mas externar a ela a beleza da salvação do Evangelho de Jesus Cristo. É muito fácil dizer: venha na igreja, vai ter um pastor que vai pregar. É muito fácil dizer: vamos lá. Mas às vezes não é tão fácil dizer: tenha uma mensagem de Deus para você. Nós estamos muitas vezes tão acomodados ultimamente, que nós temos toda a energia que se está gastando em muitos lugares. Todo o empenho, todo o esforço sai de casa e vai para a igreja. Quando não vai para a igreja para um culto, vai para a igreja para o ensaio. Depois volta para a igreja para cantar aquilo que ensaiou. Mas a maioria das igrejas que eu estou analisando, eu estou falando de Assembleia de Deus. Ei, eu sou neto de assembleiano. Meu avô foi pioneiro na cidade de Altamira, no Pará. E até hoje está lá a foto que ele foi um dos desbravadores da igreja em Altamira. Eu sou altamirense, que infelizmente saiu no jornal a cidade, no Fantástico, a cidade mais violenta do Brasil. Sabe por quê? A igreja está morrendo lá. A igreja esfriou. A igreja parou de orar, parou de evangelizar. Igreja que evangeliza, ela ganha o macumbeiro, ela ganha o traficante, ela ganha o usuário, ela ganha o perdido. A violência vai caindo, porque Jesus está salvando o ladrão, está salvando o assaltante, está salvando o perdido. E a segurança na cidade está mudando por causa da política? Não. Por causa das autoridades? Não. Está mudando porque tem uma igreja que está levando um evangelho de paz, de libertação, de salvação. Aleluia! Aleluia! Porque tem uma igreja que é relevante na cidade. Porque tem uma igreja que não está só ali para falar um bom discurso e pedir uma boa oferta. Ela está lá com uma mensagem poderosa de autoridade no Espírito Santo de Deus. Mas eu estou olhando o movimento das igrejas e o que está acontecendo é isso. Ei, vamos lá! Mas Jesus não está dizendo aqui: ide e convide as pessoas para a igreja. Ele não está dizendo aqui: ide e convide as pessoas para assistir o culto que vai ser especial. Ele está dizendo: ide e faça o que, irmãos? Pregue o evangelho a toda criatura. Você está pregando? O teu vizinho já ouviu o evangelho de você? A tua parentela já ouviu o evangelho da sua boca? Seu pai não é evangélico, não é crente ainda, você já pregou para ele? Seu primo, seu tio, sua tia, você já anunciou Jesus para ele? Seus amigos na escola, você já anunciou Jesus para eles? Sabe por que esses evangelistas estão desaparecendo? Porque esse tipo de evangelismo não dá status. Esse tipo de evangelismo não dá ibope. Esse tipo de evangelismo não é muito notoriado na comunidade. As pessoas hoje querem lugar para evangelizar, sabe aonde? No púlpito da igreja. A maioria das pessoas hoje em dia nas igrejas estão brigando por cargo, estão brigando por posição. Se o pastor não der uma oportunidade para ele, sai da igreja quase desviado, que ele quer aparecer, ele quer projetar seu potencial,
quer externar o seu conhecimento, quer mostrar o que sabe, e está tão apto para pregar, sabe para quem? Para crente. E Deus está preocupado e procurando o evangelista que chega lá no mercado municipal com a literatura e com a Bíblia na mão. Ele não tem cargo na igreja, ele não tem posição, ele não tem título, não é diácono, não é presbítero, pastor, no meu caso aqui, supervisor. Se essas coisas garantissem alguma coisa, eu já estava salvo. Mas eu quero avisar que uma credencial de auxiliar, diácono, presbítero, pastor, missionário, evangelista, no teu bolso, uma credencial dentro da tua carteira dizendo quem tu és, não te garante salvação e nem poder de Deus na tua vida. Não é a tua credencial, não é o teu título que vai dizer quem você é, mas é a graça de Deus fluindo dentro de você. Não adianta título, cargo, se não tem graça de Deus. Não adianta credencial de obreiro, se não tem graça de Deus. Aleluia. É mais antes não ter nada disso, mas ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito é muito melhor. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Oh, aleluia. Ide, sabe, estudando a história da nossa igreja, você vai descobrir que na década de 60, 70, até a década de 80, um crente da Assembleia de Deus, ele era tão incendiado pelo Espírito Santo, ele saía sozinho anunciando. E ainda hoje em Belém não é difícil nós encontrarmos no ônibus circular. Você pegar um ônibus daquele, você não vai ter muito trabalho para encontrar alguém que entra no ônibus sozinho para anunciar Jesus quem está dentro do ônibus. Ainda hoje não é difícil encontrar no Ver o Peso, lá no mercado municipal, a maior feira livre e aberta da América Latina, está em Belém. Lá no comércio, que milhares de pessoas passam ali por dia, ainda não é tão difícil. Já era muito mais antes, já caiu o ritmo, mas ainda você encontra pessoas na rua anunciando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Você ainda vai encontrar pessoas assim. Mas até a década de 80, um crente evangelizando, ele chegava a ganhar 30 pessoas para Jesus. Um ganhava 30. Hoje em dia a gente reúne 30 e não ganha um. Só quer evangelizar se for com outro. Só tem coragem para ir no culto público se for a multidão, a igreja todo dia junto. Sozinho não fala para ninguém. Vai lá com o vizinho, fala de política, fala da Dilma, fala do Lula, fala da intervenção militar, fala disso, fala daquilo, do prefeito, da cidade, da Câmara, dos vereadores, fala de todo mundo, mas não fala de Jesus. Pior aqueles que falam de novela, né? E agora no meio da moçada está a febre dos seriados. E um dia desse cheguei lá em Araguaína, um abençoado conversando com outro, e ele todo empolgado que só num dia ele viu uma temporada inteira no Netflix. Digo, parabéns para ti. Estivesse orando, lendo a Bíblia, evangelizando, hein, Bruno? Ide. Se cada um de vocês ganharem até o final do ano uma alma, já tem que começar a pensar em aumentar a igreja. Vou fazer 2 cultos no domingo. Aí eu pergunto, pedir que você evangelize e ganhe uma alma até o dezembro, eu estou pedindo muito? É pedir demais? É colocar um grande peso sobre os seus ombros, uma alma até dezembro? Não. Mas nós estamos tão egoístas
Nós estamos tão preocupados conosco mesmo, nós estamos tão egocêntricos. Já estou salvo, já estou batizado, vou na igreja, sento lá, gosto da palavra do pastor, gosto dos louvores do ministério de louvor, gosto da programação da mocidade, gosto das coisas da igreja, tá bom. E nesse gostar do culto, nesse gostar da igreja, as pessoas estão vindo para se auto-beneficiarem, mas não estão preocupados com quem está perdido. Sabe, meu filho Caio foi em Araguaína, nós tínhamos uma programação da igreja, mas deu uma doida nele, aquelas coisas do espírito, né? Aí ele chegou numa praça, lá no Simba, naquele parque, e ele sentou num banco que tinha um rapaz, e começaram a conversar, e entrou a palavra, e de repente, ele conversando com aquele rapaz, descobre que era filho de uma irmã do ciclo de oração, desviado, e que ele estava ainda ali, naquele lugar, organizando a mente dele para fazer o quê? Se matar. Tirar a própria vida. E naquela hora meu filho fala, o Caio começa a falar de Jesus para ele. Ele começa a se derramar em lágrimas. E se reconciliou com Jesus. Quantos estão por aí com o mesmo pensamento? Vou tirar a minha vida, está tudo acabado. Quantos estão por aí, às vezes perto de você, e você só está preocupado com você mesmo? Ainda ontem ele foi lá num lanche, e lá nesse lanche, que é bem visitado, bem frequentado lá em Araguaína, de repente, do nada, o dono que serviu, ele disse: rapaz, senta aí. Aí começaram a conversar. O dono desse lanche bem frequentado lá, desviado, revoltado com a igreja. A igreja está cheia de problema, a igreja isso, a igreja aquilo. E ele começou a mostrar que não tem igreja perfeita. Ele começou a mostrar que todo mundo que está na igreja está querendo melhorar, que todo mundo que está na igreja está buscando aperfeiçoamento, que todo mundo que está na igreja é carne, é ser humano e é falho, não tem um perfeito. Que ele deveria olhar para Jesus, e começou a anunciar Jesus. E o rapaz na mesa lá da lanchonete, aleluia, com lágrimas nos olhos, começou a chorar e entregou a sua vida para o Senhor. Eu estou dizendo, queridos, que tem muita gente precisando de salvação, mas nós não estamos falando, nós não estamos anunciando, nós temos vergonha do Evangelho, vergonha de Jesus, vergonha de falar da fé que nós professamos. Mas que em nome de Jesus, essa noite, o Espírito Santo venha sobre você e tire todo o medo e toda a vergonha, e te faça ser uma bênção para quem está precisando aí fora. Quem entende isso pode adorar o Senhor e pode aplaudir Jesus nessa casa. Oh! Aleluia. Ide. Aí vem os Romanos, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Roma. Como crerão, se não ouvirem? Como ouvirão, se não há quem pregue? O que ele está dizendo? Se alguém pregar, um outro alguém vai ouvir. E se esse outro alguém ouvir, um certo momento ele vai crer. E quando ele crer, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Irmão, eu falo muito. Até que horas a gente vai? A toda criatura. Agora tem uma coisa, é só pregar? Não, mas eu vou terminar aqui. Me dê 10 minutos.
É só pregar? Não. E os sinais seguirão aos que creem. A minha missão e a sua é pregar. Se vai crer, se não vai crer, não é com a gente. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é quem? O Espírito Santo. Então eu não posso querer ser Espírito Santo e convencer alguém. Eu só tenho que falar o Evangelho. Se ele vai crer, é para a salvação dele. Se não crer, é para a sua própria condenação. Mas eu fiz a minha parte. Quem entendeu, diga amém. Quem concorda? Amém, amados? É só fazer a minha parte. Agora, os sinais seguirão aquele que crer. Não está dizendo que vai seguir o pastor. Jesus não disse que o sinal vai seguir o evangelista, o missionário, o grande homem de Deus do ciclo de oração, a grande mulher de Deus. Não. O sinal vai seguir aquele que crê. Deixa eu terminar fazendo uma análise da nossa igreja. Quando ela começa em 1910 em Belém do Pará, havia algumas três igrejas, 3 denominações, que tinham na igreja boa música, boa mensagem do Evangelho, boa reflexão na palavra. Mas nessas igrejas que Daniel Berg e Gunnar Wing encontraram em 1910, quando chegaram no Pará, para fundar a Assembleia de Deus, nessas igrejas tinha Bíblia, tinha louvor, mas não tinha batismo com o Espírito Santo, não tinha cura divina, não tinha libertação dos oprimidos. Aí eles começam a igreja. Qual é o grande diferencial da Assembleia de Deus quando começa em 1910 e posteriormente 11 ela é registrada? Qual é a grande diferença das outras igrejas? A grande diferença que naquelas outras igrejas lá tinha palavra, tinha louvor, mas não tinha poder. E a Assembleia começa fazendo o diferencial disso aí. Qual era a referência da igreja Assembleia de Deus? É porque também tinha palavra, também tinha louvor, mas tinha algo mais. O que é o algo mais? Quando o pastor Daniel pregava, quando o pastor Gunnar pregava, aleluia, Jesus tocava nos crentes e os enfermos eram curados. Ele batizava com o Espírito Santo, os oprimidos por demônios eram libertos. Então tinha mensagem, mas tinha manifestação do poder de Deus. Tinha evangelho, mas tinha a glória de Deus se manifestando na igreja. Quem está entendendo e pode glorificar. Oh, qual é a lástima? Qual é o lamento desta noite? Qual é a tristeza da minha alma? Como eu sou a terceira geração, meu avô, meus pais, eu e agora meus filhos. É a quarta geração de assembleianos, meus filhos. E eu lembro que quando eu era menino na igreja lá em Altamira, por várias vezes eu vi Jesus batizando com o Espírito Santo na igreja. Por várias vezes eu vi paralítico andar. Eu fui batizado com o Espírito Santo na minha casa, no culto doméstico, meus pais tendo o culto e o Espírito Santo visitando a nossa casa, e eu com 5 anos de idade fui batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo na época que a igreja começa era coisa natural, que acontecia regularmente. Os dons espirituais era normal. Alguém se levantar em profecia e ter revelações, e o Espírito Santo conduzindo a igreja e preparando para encontrar o noivo. E hoje, o sentimento que eu tenho, senhoras e senhores, é que a igreja está fazendo um movimento retrógrado. Em vez de avançarmos naquilo que aprendemos lá atrás,
Nós estamos voltando para 1910. O que é que o senhor quer dizer, pastor, em voltar para 1910? Eu estou dizendo que nós estamos voltando para ser uma igreja que tem Bíblia, que tem louvor bom e abençoado, mas não tem mais batismo, mas não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem mais manifestação do Espírito Santo. E queremos ostentar o título de sermos pentecostais. Queremos ter o direito de apontar o dedo para a igreja ABC, porque não crê no poder do Espírito. Mas qual é a diferença deles para nós hoje? Se nós, na nossa igreja, também não está acontecendo batismo. Se na nossa igreja também Jesus não está curando. Eu lembro de, naquela época, quando adolescente, quando jovem, toda a mocidade tinha medo de pecar, porque todo mundo sabia que se fizesse alguma coisa errada e entrasse na igreja, sempre ia ter uma irmãzinha, sempre ia ter um irmãozinho lá, cheio do Espírito, sintonizado no céu, ia ser revelado o seu pecado. Nós precisamos voltar, igreja, oh glória, à essência da Assembleia de Deus e buscar o avivamento outra vez na nossa vida. Hoje as pessoas estão pecando e está tudo do mesmo jeito. Estão cantando no conjunto, ninguém sabe de nada. Estão pregando, ninguém sabe. Estão fazendo as coisas erradas e ninguém percebe. Aleluia. E às vezes a pessoa lá fora que sabe fica criticando a igreja. Como é que a igreja aceita um negócio desse lá dentro? Mas como se a gente não está sabendo? Por que não estamos sabendo? Porque nos ausentamos tanto do Espírito Santo que ele já não fala em nosso meio como falava antes. Ele já não se manifesta em nosso meio como se manifestava antes. Eu tenho dito lá em Araguaína, eu rejeito ser uma igreja que lá todo mundo é muito voltado para o dinheiro. E eu digo, eu rejeito ser essa igreja rica, que tem um belo prédio, um bom ar-condicionado no prédio, que hoje é moda, né? E a necessidade também, cadeiras estufadas, um bom projetor, equipamento musical de última geração, a igreja toda bem sonorizada e climatizada, muito luxo, muito bonito. Mas você olha, cadê o Espírito Santo? Me faz lembrar da igreja de Laodiceia, em Apocalipse no capítulo 3, quando a igreja está dizendo assim: rico estou, enriquecido estou, de nada tenho falta. Quantas igrejas estão dizendo isso? Quantos crentes estão dizendo isso só porque tem dinheiro, só porque tem um bom patrimônio? Rico sou, enriquecido estou, de nada tenho falta. Mas aí Jesus dá uma olhadinha assim: rapaz, tu está dizendo que está rico, que não tem falta de nada, mas eu estou dando uma olhadinha daqui e eu estou vendo uma coisa que você não vê. Sabe o que eu estou vendo? Que você é pobre, cego, desgraçado, miserável e nu. E ao invés de que achar que está por cima da carne seca, e espiritualmente estamos tão desgraçados como qualquer pecador lá fora. E aí, para completar, eu termino com isso. Para ter agora batismo com o Espírito Santo na igreja, tem que contratar o pregador fulano. Paga passagem, haja dinheiro, hotel, bora chamar o homem de Deus para Jesus batizar. Bora chamar o homem de Deus para ter cura. Deus está usando como milagre. Traz.
Bora chamar o cantor. E tem um bocado desses aí, irmão, que é desviado. Eu ando por aí. Já preguei em muitos estados brasileiros. E já ouvi muita história. Até de gente que fez e aconteceu no culto. E aí quando foi embora descobriu que a mulher que ele estava dizendo que era a mulher dele lá no culto, na verdade, pregando no congresso, na verdade não era a mulher dele, era a amante. E as igrejas estão pagando para trazer essas coisas. Aí eu olho para essas coisas nessa hora e digo, meu Deus, o que está acontecendo? Por que para o senhor batizar tem que contratar alguém? Por que para ter cura tem que contratar alguém? Por que para ter um louvor poderoso, com muita unção, com muito reteté, tem que chamar alguém? Sabe de uma coisa? Eu falo comigo, isso é coisa minha, entre eu e Deus. Senhor, se eu tiver que para acontecer batismo com o Espírito Santo, se eu tiver que chamar pregador de fora, para ter cura na igreja, eu tenho que chamar gente de fora. Então Jesus me converte, que eu estou desviado. Porque a Bíblia que o pregador usa não é essa mesma aqui não? O Espírito que está na vida dele não é o que está na sua. Que diferença tem dele entre ele e eu, entre ele e você? Nenhuma. O mesmo Espírito que usa qualquer pessoa, ele está aqui para usar a tua vida. O mesmo Espírito que está na vida do cantor, da cantora famosa, está na tua vida. O mesmo poder que Deus dá para lá, ele está aqui. Aleluia. E se você buscar, se você se humilhar, vai se manifestar também na tua vida. Quem crê nisso pode levantar a mão e glorificar a Deus nesta noite. Eu tenho levado essa palavra para Araguaína, porque um dia eu cheguei lá, assim que eu cheguei, perguntei, irmão, dentro dessa cidade que tem seta, que tem tanta igreja, que tem Anápolis, que tem missionária, Assembleia de Deus, isso, aquilo, tem 50 lá. Me dá um exemplo de igreja que está dentro de Araguaína, que o avivamento está lá, que Jesus está curando, que Jesus está batizando e que o mover de Deus está lá. Me dá um exemplo. Nenhum. Foi a resposta que me deram. Eu já perguntei isso para os 10 e os 10 me responderam a mesma coisa. Para acontecer, tem que chamar a gente. Está tudo errado. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele vos dará o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo estará convosco só quando vier o pregador. É assim que está escrito? E Ele estará convosco quando? Para sempre. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu fui visitar uma congregação na quarta-feira. Cheguei lá, ministrei a palavra. Enquanto eu estava esperando a hora de ministrar, o dirigente já me disse assim: pastor, nós já começamos bem um mês. Jesus já batizou com o Espírito Santo na nossa congregação. Aleluia. Na outra congregação, o obreiro me ligou esse mês passado: pastor, Jesus já batizou 3 com o Espírito Santo na congregação. Nós fizemos um batismo em janeiro, desceram 21 irmãos nas águas. Dos 21, 7 foram batizados com o Espírito Santo na hora do batismo em água. Eu estou dizendo, Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo que operou em 1910 e levantou essa igreja pelo poder do Espírito. É o que está em 2018 e quer mudar a história de Xambeuá. E eu creio que do Pará Deus trouxe avivamento, do Pará Deus trouxe o fogo, do Pará Deus trouxe um evangelho não só de palavras, mas um evangelho de manifestação do poder de Deus. Quem crê assim glorifica a Ele. Oh, aleluia, aleluia.
Eu louvei ao Senhor pelo que eu ouvi dos cânticos dos irmãos, mas principalmente quando disse: Espírito, Espírito, vem e enche-me de novo. E isso tem que ser cantado mais em nossas igrejas, porque nós estamos esfriando, ou já esfriamos há muito tempo. Nós estamos morrendo, o Pentecoste está morrendo, o avivamento está morrendo, os dons estão morrendo, o poder de Deus está morrendo, e está entrando formalismo, pessoas preocupadas em estudar teologia, para pregar bonito, falar bonito, mostrar conhecimento, mostrar potencial teológico, e não estão preocupados em se humilhar na presença, para que a glória de Deus se manifeste. Não adianta conhecimento se não tem glória. Não adianta a igreja grande se não tem glória. Não adianta movimento se não tem glória. Tem que ter glória, tem que ter avivamento, tem que ter poder de Deus, tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter batismo com o Espírito Santo, tem que ter liberdade para Deus se mover na igreja. Fique em pé e vamos orar. Aleluia.